Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, quanto tempo do seu dia você reserva para escutar a palavra de Deus? Você reflete, estuda, reza a Escritura? Ela é regra de fé para a nossa vida. Nós devemos todos os dias procurar ouvir, guardar, praticar a palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento o momento do nosso compromisso com aquilo que o Senhor pede de cada um de nós através da Sagrada Escritura. É preciso saber escutá-lo e é preciso ter coragem e disposição para exercitar a palavra de Deus no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Por isso vamos, com toda a disposição do nosso coração, acolher a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós temos acompanhado a ação de Jesus no exercício da sua missão nos últimos tempos, como o evangelista Lucas nos narra. Temos sido acompanhados por este evangelho nesses dias. E é bonito perceber como que o evangelista mostra os passos de Jesus na sua missão e o seu caminho subindo a Jerusalém. Hoje, exatamente, o trecho que nós ouvimos é quando Jesus toma esta firme decisão de subir a Jerusalém. Nós, como seus seguidores, devemos também nos colocar dentro desta cena. Não somos somente espectadores. Nós precisamos caminhar com Jesus, subir com Jesus para Jerusalém. Por isso vamos, à luz deste Evangelho, permitir que ele penetre profundamente o nosso coração, de modo que nos coloquemos a caminho com o Senhor. Vamos refletir com bastante atenção cada elemento que nos apresenta essa perícope do Evangelho que terminamos de ouvir. O trecho do Evangelho começa dizendo assim: quando se completaram os dias da sua Assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. É importante. Quando Jesus sabia que estava chegando a sua hora de partir deste mundo para junto do Pai, Jesus é um homem plenamente consciente. Ele sabe do que está para acontecer com ele, como consequência da sua fidelidade ao projeto de amor ao Pai. Ele já havia anunciado aos seus discípulos que deveria ser entregue nas mãos dos homens, sofrer muito e que morreria, mas que a morte não teria a última palavra, que ressuscitaria no terceiro dia. Hoje, a gente vê Jesus que toma essa decisão de subir a Jerusalém. É interessante a gente perceber isso, e aqui sublinho esta expressão, resolutamente. Isto é, Jesus tem convicção desta decisão de ir a Jerusalém, mesmo sabendo o que lhe esperava em Jerusalém, um processo onde ele seria condenado e seria morto de uma forma vergonhosa na cruz. Mas, por causa do seu amor e da sua fidelidade, ele assumiu até as últimas consequências. Não fugiu da sua missão, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Por isso, toma a decisão e firmemente vai a Jerusalém. É isso que nos diz o Evangelho. Assume o caminho de Jerusalém. Ora,
Essa decisão de Jesus também deve nos encorajar a tomar o nosso caminho de subir com Ele para Jerusalém. Não deixar que nenhuma ameaça deste mundo nos faça esmorecer e deixar de fazer o caminho que precisamos fazer. Somos fiéis à missão que o Pai Eterno nos confiou. Por isso não deixemos que nenhuma ameaça nos impeça de realizar a missão que o Senhor nos confiou. Então, se você em algum momento sentiu-se, às vezes, ameaçado, sem coragem, renove a sua coragem, renove a sua força, olhe para Jesus. Mesmo sabendo do que lhe aguardava, ele tomou a decisão de ir até Jerusalém. Em seguida, o Evangelho vai dizer: enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos a fim de preparar-lhe tudo. Portanto, os seus discípulos vão à frente, preparando a missão de Jesus para que ele possa chegar até Jerusalém. Pois bem, diz o Evangelho, eles, porém, não o receberam, os samaritanos, pois caminhava para Jerusalém. Portanto, Jesus, subindo para Jerusalém, no caminho não encontra acolhimento nesse povoado dos samaritanos. De fato, o próprio Evangelho, numa outra passagem, vai dizer que os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. E de fato, se Jesus estava subindo para Jerusalém, eles podiam imaginar que, como todo judeu fazia essa peregrinação a Jerusalém, por isso mesmo não quiseram dar acolhimento a Jesus no povoado dos samaritanos. Mas Jesus desiste? Não, Jesus não desiste, mesmo sendo rejeitado pelos samaritanos. Por isso, em vista disso, diz o Evangelho, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? É interessante porque esses dois discípulos de Jesus são inclinados à violência. Porque Jesus foi recusado no povoado dos samaritanos, eles queriam resolver de forma violenta, pedindo que descesse fogo sobre aquele povoado. Mas Jesus não é conivente com esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude de violência. Ao contrário, Jesus é o homem da paz. Por isso não admite e não acolhe a sugestão dada pelos seus discípulos que eram inclinados à violência. Como Jesus reage diante deste pedido dos discípulos de pedir que desça fogo do céu sobre aquele povoado? Bem, a resposta de Jesus é a seguinte, diz o Evangelho, ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Meu irmão e minha irmã, assim como Jesus naquele tempo encontrou dificuldades, rejeições, hostilidade, também hoje, como igreja, muitas vezes nós encontraremos dificuldades. Pessoas que se colocam justamente no confronto com a missão que nós realizamos. A hostilidade de tantas pessoas. Mas isso não pode nos fazer desistir. E muito menos deixar o nosso coração se inflamar com o espírito da ira, da violência e da vingança. O nosso mestre é Jesus. Devemos aprender com Jesus como lidar com tudo isso. Diante dessa situação de hostilidade no povoado dos samaritanos, a decisão de Jesus, primeiro, foi de repreender a violência dos seus discípulos e depois partir para outro povoado. Portanto, quando encontrarmos situações como essa, de gente que não sabe reconhecer a nossa missão e que são hostis à missão que nós realizamos, ergamos a cabeça, continuemos os nossos passos. Há ainda um caminho a ser percorrido. Não vamos desistir, não vamos esmorecer. Jesus nos ensina a erguer a cabeça e continuar a nossa caminhada. Então não é a hostilidade de um grupo que impede Jesus de continuar o seu caminho. Ao contrário, aquilo serve de força para que ele continue os seus passos para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Por isso, à luz desse trecho do Evangelho que nós ouvimos, nós também queremos tomar esta firme decisão de renovar o nosso compromisso de caminhar com Jesus, sem permitir que nenhuma hostilidade, nenhuma dificuldade, nenhuma rejeição, nenhuma objeção nos impeça de realizar a missão que o Senhor nos confiou. Ergamos a cabeça, olhemos para frente. Há ainda um caminho a ser percorrido. Deus quer contar conosco, comigo e contigo. Unidos a Jesus, portanto,
caminhemos a Jerusalém. Estamos concluindo mais este nosso momento de oração ao redor da Palavra de Deus, palavra que nos ilumina, nos encoraja, nos faz erguer a cabeça, olhar para frente com esperança. Nós queremos concluí-la fazendo a nossa oração de gratidão ao Pai Eterno pela oportunidade feliz deste momento que tivemos de escuta e reflexão da Palavra de Deus. Por isso eu te convido a voltar o seu olhar juntamente comigo a imagenzinha do Pai Eterno, a imagenzinha querida do Divino Pai Eterno, e façamos a nossa oração de gratidão por esta oportunidade recebida. Divino Pai Eterno, nosso Criador, nós te agradecemos por esta belíssima oportunidade de sermos alimentados pela Palavra de Deus, palavra que é pão para o sustento da nossa vida espiritual. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem do Evangelho, que nos faz olhar para teu Filho Jesus, que toma a firme decisão de ir a Jerusalém, mesmo sabendo de tudo que o esperava, mas foi fiel até o fim. Que sejamos também nós encorajados a superar todo tipo de hostilidade e dificuldade em nossa missão. Com os olhos fixos em teu Filho Jesus, cumpramos também a missão que de ti nós recebemos, ó Divino Pai Eterno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.